Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para o nosso 10º dia de jejum e oração, primeiro para a salvação da nossa família, que é a grande comissão que Deus nos deixou, e de pregar o evangelho, né? Salvar os perdidos, e depois por algo que desejamos no nosso coração, e também para salvar os perdidos que não fazem parte da nossa família, mas que Deus coloca em nossos caminhos para nós falarmos para Ele do seu amor, do seu poder, da sua glória. Vamos lá, Mateus 28, 18 ao 20, diz: Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, glórias! Todos os estudiosos da Bíblia concordam que essa é a missão deixada por Jesus para a sua igreja. O plano de Jesus é extremamente simples. Ele não imaginou que apenas um grupo fizesse isso, mas que houvesse uma multiplicação do número de crentes envolvido por meio do discipulado. Jesus ordenou que sua igreja fosse para fora, saísse das 4 paredes e fizesse discípulos. A estratégia dada por ele foi obedecer ao que ele ensinou. Em função disso, quais são as implicações para nós? O que ele nos implica como seguidores dele? O que Jesus quer de nós, né? Preciso ganhar pessoas. A primeira coisa, eu preciso ganhar pessoas. Eu preciso estar envolvido na evangelização. Eu só farei discípulos se inicialmente eu ganhar pessoas para Jesus. Esse é o passo inicial. Como fazer? Como estar comprometido com isso, né? Envolvendo-me pessoalmente na evangelização. Preciso pregar o evangelho na rua, na célula, convidando as pessoas. Isso aí. Orando pelas pessoas. Segunda coisa que a gente entende assim. Como fazer, como estar comprometido, né? Orando pelas pessoas. Sabemos que o mover de Deus vem pela oração. A oração faz o braço de Deus se mover. Através da oração, os olhos dos incrédulos são abertos. Por meio da oração, as portas são abertas. Amém? Terceira coisa que a gente entende aqui é contribuindo com a obra de Deus. Para que a obra de Deus seja feita, e aqui definimos obra como a própria evangelização, são necessários recursos. E esses recursos vêm de nós, precisamos contribuir na obra de Deus, amém? Então, segunda coisa que Jesus nos implica com essa grande comissão, preciso ser um discípulo. Eu não tenho como ensinar algo que eu não sou ou que eu não vivo, não existe essa possibilidade. O que me torna um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. Quais são as suas características? Primeiro, amar a Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas 14, verso 26. Comprometer-se com sua palavra, segunda coisa que eu preciso para ser um discípulo. Comprometer-se com a palavra do Senhor. Está lá em João 8,31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se você permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Terceira coisa, estar disposto ao sacrifício. Está lá em Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Amar ao próximo é outra coisa. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Mais uma coisa, gerar frutos. Está lá em João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uau! Terceira implicação de Jesus para nós, para sermos discípulos, para estar essa comissão aí.
Preciso gerar discípulo. Além de ser um discípulo, eu preciso gerar discípulo. Precisamos estar atentos à ordem de Jesus. Ele não mandou apenas pregar o evangelho, ele nos chamou para fazer discípulos. Devemos lembrar que é para fazer discípulos de Jesus e não nossos. Todo ensino é feito por exemplo. Por isso, usamos a expressão vida na vida. Veja o que Paulo falou a Timóteo. Está em 1 Timóteo 4, verso 12, a parte final. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Para gerar discípulo, precisamos de desenvolver relacionamentos. Somos seres relacionais. O homem vive em comunidade, precisa de outro. Segunda coisa, investir na vida das pessoas. É isso mesmo. Para você fazer discípulos, você precisa investir na vida das pessoas. Precisamos entender que para tornar uma pessoa discípulo de Jesus são necessários tempo e investimento. Que concluímos com isso hoje? Não podemos perder de vista o que Jesus considerou como a mais importante missão da igreja. Precisamos nos envolver, precisamos ganhar as pessoas e fazê-las discípulos de Jesus. Para isso precisamos, antes de tudo, sermos discípulos do nosso Salvador. Vamos cumprir a grande comissão. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos capacite para cumprir a grande comissão de fazer discípulos. Nos faz um discípulo, nos faz um exemplo para eles. Que nós possamos ter sim a cultura do Teu reino em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar. Que cada um desses Teus filhos possam ser sim um exemplo de Cristo, e eles possam, com autoridade e poder, fazer discípulos, Senhor, produzir frutos, Deus, muitos frutos, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, retira o medo, retira a timidez, retira a fraqueza, retira a incapacidade que ele se acha incapaz. Em nome de Jesus, os capacita para viverem o melhor dessa terra e serem o Teu instrumento nessa vida para cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas. Amém?